Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Uma Vida Antes da Morte. Acompanhe. Hoje nós vamos comentar o Evangelho de hoje, né? Para quem teve a graça de assistir à missa e de ouvir o Evangelho que a Moninha comentou um trecho, né? Eu vou comentar só duas frases. É no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, Jesus diz assim: Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier e bater. Palavra da salvação. Antes, para a gente comentar esse trechinho, quero começar contando para vocês uma história, para que a gente possa pensar em tudo isso. Existe um filme, não sei se vocês assistiram, que se chama O Quarto do Filho. Alguém teve a oportunidade de assistir? É um filme de uma mulher que perde um filho, é um luto pesado que ela está vivendo. Enquanto ela está vivendo, ela vai arrumando a casa. Então, a cena que eu vou descrever para vocês é a hora que ela vai arrumar o armário das xícaras. E quando ela está arrumando os armários das xícaras, ela percebe que tem uma xícara quebrada. Então, ela arruma as xícaras de forma que as pessoas que chegassem e olhassem para o armário não vão ver a xícara quebrada, vai ver de forma que aparentemente está tudo bem. Por que eu estou contando isso? Porque essa xícara é a nossa vida. Nossa vida é assim, cheia de quebras, de rupturas, de perdas, de sofrimentos também. Mas a gente, às vezes, faz uma opção de não pensar. Então, hoje eu quero conversar um pouquinho, antes de eu comentar isso aqui. Não sei se vocês creem, mas existe uma vida antes da morte. Hoje eu não quero falar da vida depois da morte, mas nós vamos falar da vida antes da morte. Vocês creem nela? Porque às vezes a gente não crê. Então, a gente prefere não pensar nessas coisas, a gente dá um jeito de viver de ilusão. E a gente acha que o mundo vai nos levando de uma forma que a gente acha que nós podemos somente esconder aquilo que está quebrado, não é? Porque realmente pensar dá trabalho. Então, a vida nos leva a achar que tudo fica muito simples e que eu posso resolver minha vida toda só com um comando. Antigamente, só com um botão, eu podia acender uma luz, eu podia entrar numa casa, tudo acender, tudo resolver. Hoje em dia, pelo comando de voz, não é assim, não é tão chique? Pelo comando de voz, tudo se abre, tudo resolve. E aí o mundo nos mostra uma vida que é tudo rápido, tudo fácil, tudo indolor, tudo sem nenhum sofrimento, um sacrifício de forma alguma, um gastozinho assim pequeno de energia. Então, nós vamos achando que a vida vai sendo substituída e que toda a nossa caminhada como homens e mulheres, ela pode ser substituída por coisas que a vida nos oferece e os caminhos não são muito claros, né? Esses caminhos que eu tenho que viver, a vida me substitui e fala, nada, que bobagem. Com dispêndio quase nenhum de energia, nenhum sofrimento, nada, você constrói a sua vida. Só a gente observar as propagandas de televisão que fala, compre aquele carro X, você será forte, corajoso, realizado. Presta atenção. Desde quando a coragem, a realização, passa por uma compra de alguma coisa? Desde quando comprar um perfume diferente vai fazer de você uma mulher absolutamente interessante? É claro que não. Mas isso vai fazendo com que nós possamos ir assistindo uma sociedade do espetáculo que é regida por uma ética funcional, uma ética que não chega a tocar o coração de nenhum de nós. E aí nós vamos vivendo numa vida inautêntica. Nós não vivemos a vida como ela precisa ser vivida. É como se a gente ficasse numa cápsula. É como se a gente só simulasse a vida. E a gente vive numa ilusão, numa irrealidade, querendo a qualquer custo salvar uma ilusão e não salvar-se a si mesmo. E a gente vai vivendo nessa loucura.
Deus olha para nós e fala, meu povo que eu criei, os meus filhos que eu amo, que eu criei, estão vivendo uma vida que não é vida. Estão vivendo perdido em escravidões. Eu preciso alertar, porque se a gente parar e pensar a nossa vida toda, do momento que nascemos até o momento de entregar-nos e voltarmos para casa, ela inteira é uma profissão de fé. Ela inteira. Mas como é que eu vivo uma vida de verdade na profissão de fé? É isso que Jesus veio nos dizer? Tende os rins cingidos, as lâmpadas acesas, e sede semelhante aos homens que esperam. O que é esperar? A gente acha que esperar é ficar parado. Não é. A raiz de esperar é a mesma raiz da palavra atenção. É voltar para, estar atento para, ou como uma alma que espera, ou uma alma que anseia, que deseja alguma coisa. Você já parou para pensar o que você tem esperado? O que você tem esperado? Por quem você tem esperado? Se perguntar, a maioria das mulheres está esperando o príncipe. Não. Sem ser esse príncipe. Por quem você realmente espera na sua vida? O que verdadeiramente você espera? Então, não é a espera da inércia. A espera do cristão é uma espera ativa, aonde eu vivo a minha vida numa fidelidade. Eu vivo a minha vida na vigilância. E eu vivo a minha vida na fé. Então, é Deus que nos olha, porque se Ele não tivesse esse olhar de esperança sobre nós, a gente não daria conta. É Ele que nos olha e fala, eu posso transformar isso. Michelangelo, quando ia construir, ele dizia que as esculturas dele, ele não era uma obra de arte, assim, porque ele criava. Na verdade, ele libertava. Que ele olhava para uma pedra de mármore e libertava aquela escultura que estava ali. E Deus olha para nós e fala, eu preciso libertar esse povo. Eu preciso ensinar para eles que existe uma vida de verdade para ser vivida, onde eles vão viver professando aquilo que eles creem. É uma vida de coerência. Aí Deus, sabe como é que Ele começa tudo isso? Ele fala lá com Jeremias, lá no capítulo 18, no versículo 3, ele vai falar com Jeremias, Jeremias, desce lá no oleiro, porque quando você chegar lá no oleiro, eu vou te contar uma palavra. Aí Jeremias fica olhando aquele homem que pega o barro, pega aquela argila, ele vai fazendo um vaso. Aquele vaso não fica bom, ele retoma o barro e começa de novo. Quem faz isso conosco? Deus. Então, Deus hoje, olha quanta gente Ele trouxe aqui. Olha o que eu estou rezando para você essa semana toda. Ele deve ter falado assim, eu preciso contar para aquele povo todo, que eu quero que eles vivam uma vida autêntica, uma vida de verdade, não essa vida que eles estão achando que é vida de verdade, mas é uma vida antes da morte. Porque se essa vida não existir, não tiver sentido, a vida não tem sentido. Nós temos que viver uma vida de verdade, não é uma vida com Ele, por Ele e para Ele. E aí é Deus que pega esse barro que somos nós, que vai vendo que a criação não está ficando boa, e Ele recomeça. Deus não desiste de nós, porque Ele também espera por nós. Vocês acham que é só nós que estamos esperando Deus? Não, Deus está esperando a gente. Está esperando a gente decidir por Ele, caminhar com Ele, mesmo Ele tendo certeza que nós somos tão frágeis, que o nosso amor por Ele, a nossa liberdade é construída numa fragilidade absurda, é o que Ele fala lá em Oséias. Olha que lindo que ele fala, depois vocês leem esse capítulo todo de Oséias, que é o capítulo 6. O título do capítulo é assim, a conversão efêmera a Deus, porque nós somos assim mesmo. E olha que coisa linda que ele diz, ele fala, o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho que cedo desaparece. Olha, mesmo Deus sabendo que nós somos frágeis desse jeito, que amamos de manhã, vai dando 9, 10 horas da manhã e já esquecemos esse amor. Somos frágeis, somos seduzidos por qualquer outra coisa e trocamos Deus. Tiramos Ele do lugar e colocamos outras pessoas. Mesmo Ele sabendo de toda essa nossa infidelidade, Ele propõe e fala, caminhe na fidelidade. Caminhe como quem está sempre pronta, porque não sabeis o dia nem a hora. Se é eu que chego, você que vem. E não sabemos. Mas nós temos sempre a ilusão de que temos tudo na mão. E não temos. E não temos. Há 12 anos atrás, eu atendi um telefone lá no CTI, tinha um bebê na minha frente, lindo, que eu ia dar alta. Era o pai dele, e antes da reforma do CTI, o telefone ficava dentro do CTI. E eu atendi olhando para o menino, aquele bebezinho de uns 5 meses, brincando com a mãozinha, brincando com o pé, emitindo som.
E o pai ligou e falou, como é que está o neném? Eu falei, ótimo e lindo é o som dele. Pode trazer a roupa, que ele vai sair de alta? Pode vir. Ele está pronto, o coraçãozinho está controlado, ele sairá de alta. Eu desliguei o telefone, estava olhando para o menino. Eu desliguei o telefone, olhei para o monitor e falei, mas esse menino está fazendo arritmia? O que é isso que ele começou a fazer aqui agora? Ele fez uma arritmia e morreu. Vocês podem imaginar o que foi esse pai chegar? Que eu mandei trazer a roupa para o menino sair de alta. E como é que eu ia explicar para esse pai que esse menino tinha morrido? Não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis de nada. Mas é de absolutamente nada. Eu falava, Jesus, eu não acredito. Como é que eu vou fazer com esse pai aqui agora, que eu falei que o menino estava de alta? É assim a nossa vida. E nós vamos adiando. Isso aqui é um convite. Deus tem que nos encontrar, vivendo a nossa vida, assumindo a nossa fé, caminhando com Ele, estando vigilantes, né? Nós temos que ser vigilantes, para poder entender que em tudo que a gente fizer, a gente tem que saber se aquilo está de acordo com o que Deus quer. E Deus caminha conosco, mas a gente não vê. É igual os discípulos de Emaús. Por que eles não viam? A impossibilidade deles era de ver ou de crer? Era de crer. Porque todo aquele que crê vê a glória de Deus. Não é? Por que a gente não vê Deus andando conosco? Por que a gente não vê quando a gente está caído, é Ele que nos levanta? Por que a gente não vê essa fidelidade dEle? Não vê Ele nos acompanhando? Por que a gente não percebe que eu falo com Ele e Ele me responde? Por que eu não entendi ainda que é um Deus vivo? Por que eu não faço essas experiências? Porque eu não creio. Então, nós vamos vivendo uma vida apartada da vida com Deus. Nós vamos sendo embolados nessa vida do mundo que vai nos levando, nessa vida que a gente vai projetando uma ilusão e achando que a gente é aquela imagem. Presta atenção, Deus quando está nos chamando para isso aqui, porque Ele quer nos salvar. Mas Deus não vai salvar uma imagem, Ele não vai salvar aquilo que a gente finge ser. Ele vai salvar aquilo que a gente é, porque Ele ama aquilo que somos. Mesmo que esteja mal acabado. É Ele que transforma. Acabei de falar do oleiro. É Ele que pega esse barco, está ruim, e fala, vou dar um jeito nisso de melhorar. É só Ele que olha para cada um de nós e fala, tem uma pedra bruta aí, mas eu farei uma obra de arte. Eu farei isso ser transformado. Eu vou libertar essa obra de arte que está aí presa. Mas Ele pode. Somente Ele pode fazer isso. Mas ninguém pode. É pelo olhar que Ele nos dá. Porque Ele não desiste de nós. Ele espera. Deus tem Ele cria e recria. Ele é incansável no amor dEle por nós. Ele é incansável. Nós é que somos seduzidos por todas as outras coisas e esquecemos disso aqui. Ó. Como é que é a minha vida em profissão de fé? É isso aqui que eu tenho que testemunhar. Eu tenho que testemunhar um Deus que também é vivo e que caminha e que me orienta e que eu tenho uma vida para Ele. A gente tem que entender que até para fazer o bem a gente tem que pedir opinião a Deus, porque senão a gente erra. A gente é enganado, a gente é enrolado. Em tudo a gente tem que perguntar para Ele, é para fazer o quê, Senhor? Ter uma vida com Ele é completamente diferente. Não dá para a gente ficar misturando o mundo e Ele. A gente vive no mundo, mas não pertencendo ao mundo. Então, Deus quer nos ajudar, quer libertar todo aquele que tenha coragem de viver a vida na realidade que ela exige de nós. Nas durezas, nas dificuldades, nas perdas. Não é preciso esconder para Deus que estamos quebrados. Ele sabe. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que nós perdemos. Ele sabe o que precisa reconstruir em nós. Ele sabe. Eu não preciso fazer como aquela mulher que esconde a xícara. Coloca de forma que não precisa ser visto. Com Deus é o contrário. Com Deus eu mostro. Não é? Com Deus eu posso me desnudar e falar com Ele de tudo que está difícil, de tudo que está muito ruim de viver. Com Ele eu posso colocar todas as coisas, porque Ele é o único que pode restaurar o que está quebrado. Só Ele pode pôr uma cola de novo na nossa vida, no nosso coração. Mas é só o Senhor e mais ninguém. Então, eu preciso que hoje a gente pense sobre isso. Né? Na verdade, a minha vida, eu estou esperando o quê? Quem eu estou esperando? E por que eu estou esperando? Será que realmente eu desejo esse encontro do Senhor? Será que eu estou realmente preparada se Ele chegar agora? E Ele tem que realmente nos encontrar trabalhando. Trabalhando no sentido de estarmos atentos para tudo dEle. Atento, aquele que é atento, que caminha com Deus, está sempre atento, está sempre vendo Ele nas coisas, escutando as coisas que Ele quer dizer.
sempre atento. O que pode agradar ao meu Pai? O que eu posso fazer? Como é que está a minha vida? Então, nós vamos sempre estar renovando a nossa fé, nós vamos estar sempre em oração. Porque como é que eu converso com o meu Pai? Rezando. Como é que eu posso conversar com Jesus? Rezando. Eu vou me colocar em oração, vou colocar as coisas diante dele e vou vê-lo fazer o que ele faz. Às vezes a gente não vê, mas ele faz. E aí Deus vai conseguir fazer tudo isso, gente, porque ele nos perdoa. A gente ainda não entendeu isso. Por que Deus consegue sempre estar nos buscando? Por causa do perdão. As nossas infidelidades são apagadas. Tantas vezes que nós somos, tão duros, não é? Tantas vezes que tudo que nos acontece de ruim, a gente tem um dedo para apontar para Deus. Por que comigo? Por que o Senhor fez isso para mim, comigo? Sempre nós estamos levantando o dedo para um só. Mas a gente é incapaz de com esse mesmo dedo, com o bem, levantar e falar, esse foi o meu Pai que fez por mim. Não é? O mal a gente aponta, o bem a gente não eleva glória, não dá glórias ao Senhor, não canta um louvor e fala, foi o meu Pai que fez. Isso Ele fez por mim. Então, mesmo a gente caminhando dessa forma, Deus não desiste de nós. E Ele está nos esperando. Ele anseia tanto por um abraço nosso. Esse abraço será dado. Mas a gente precisa começar a viver essa vida de cristão autêntico aqui, agora, hoje. É isso que Jesus hoje nos convida. Vamos ser perseverantes na fé. Não vamos viver de quem oscila, não é? Se o vento vai para cá, eu vou para cá. Se o vento vai para lá, eu vou para lá. Ontem me ligou uma mulher desesperada, que o marido pediu o divórcio, 22 anos de casado, e ela me dizia, falaram comigo que tem alguém bacana, não sei em que lugar aqui perto de Belo Horizonte, que põe cartas. Eu falei, você vai fazer o que lá? Ela falou, não posso ir porque eu nego a minha fé. Eu falei, mas nega completamente, vai fazer o que lá, minha filha? Ela vai te falar que tem um louro, um moreno, um ruivo, não é assim? Tem isso, tem aquilo. Boba, vai não, minha filha. Não é assim, amor não suplica. A gente não mendiga. Para com isso. Para quê? A gente só tem um que nos protege, um que nos salva, um que cuida de nós, um que nos ama incondicionalmente. Seu nome é Jesus. Então é preciso que a gente repense. Como é que está a minha caminhada diante dessa proposta de Jesus hoje? Como é que eu estou vivendo a minha fé? Na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento? Não, como é que eu estou vivendo? Na minha vida todo dia, como é que eu estou caminhando? Pronta para o Senhor? Se Ele me chamar agora, falar, vamos, Filó. Fala, delícia, demorou demais, amigo. Como é que a gente está caminhando? Como estamos? Será que as pessoas que nos olham sabem em quem cremos? Ou sabem que, na verdade, nós estamos pagando qualquer preço para vender uma imagem? Isso Jesus hoje está nos colocando. Hoje Ele quer nos libertar de tanta escravidão. Ele quer que a gente viva uma vida de verdade, uma vida verdadeira, uma vida antes da morte, uma vida verdadeira. Vocês sabem que a morte revela a nossa vida. Que as pessoas possam olhar e falar, essa foi uma cristã? A vida dela inteira foi uma profissão de fé? Na hora da dor, na hora do sofrimento, seja na hora que foi, ela testemunhou em quem acreditava? Porque não é fácil. Não é fácil anunciar Jesus todos os momentos, não é brincadeira. Não é brincadeira quando as pessoas te olham torto e falam, ela crê? Te discriminam porque você crê? Ou quando você vai dar uma notícia de morte? Quando você vai avisar uma mãe, um pai, que aquela criança não vai ficar? Ou que você vai convidá-los para estar junto da criança que vai morrer? Que eles vão conseguir fazer uma oração de entrega? Não é fácil. Por mais que a gente esteja trabalhando a humanização lá do CTI, da morte, como é difícil conseguir fazer os pais estar juntos? É difícil, eu sei que é um momento difícil. Então, ficamos nós em oração com a criança. Às vezes, alguns dão conta. Porque a gente tem que estar do lado de quem ama, pois não é isso que cremos. Não é nesse Deus que tem uma vida. Isso abre meu horizonte completamente, saber que tem uma vida depois da morte. Hoje eu estou querendo que a gente aprenda a vida antes da morte. Temos que crer que podemos começar a viver o paraíso aqui, na presença dEle, no amor com os irmãos. É um desafio, Essa proposta de Jesus é sempre um desafio. É sempre para nos tirar da inércia. É sempre para falar, você quer fazer isso? Você quer caminhar comigo? É assim. É pronto na vigilância e na fé. Me testemunhando em qualquer momento, mesmo difícil. É assumindo o risco de andar com esse Deus vivo. Porque a fé é ter certeza daquilo que a gente não vê. Porque a gente fica parecendo louco, não é? Assume que Deus está aqui, mas cadê quem é que está vendo? Mas Ele está.
e nos olha, e nos abençoa, e nos liberta, e nos cura. Então, hoje nós vamos pedir a Ele para nos curar, pelo amor dEle incondicional. Hoje nós vamos pedir a Ele que a gente não tenha medo de entrar nesse mistério do amor dEle por nós, porque isso é um mistério. Que a gente possa mergulhar nesse amor, porque a gente não mergulhe nessa vida que o mundo está nos propondo, nessa vida inautêntica, nessa vida que nos leva num rolo da ilusão. Que Ele consiga tirar de nós essa ilusão e nos colocar numa vida de verdade, numa vida assumida pelo amor a Deus e amor aos irmãos, numa vida de compromisso, mas também uma vida de completamente entrega ao Pai. Completa entrega. O dia que a gente entender que a gente pode se entregar a Deus completamente porque Ele escuta e Ele responde. É belíssimo. É belíssimo, vocês têm que viver essas coisas. Com esse Deus vivo, vocês podem testemunhar que Ele te ouve. Ele fala, eu vejo o sofrimento de vocês, eu vejo a situação que vocês estão, eu falo, não é para isso que eu os criei, meus filhos, não foi para isso que eu os criei. A vida que eu proponho para vocês aqui agora é muito melhor do que vocês estão vivendo. Mas se vocês contarem com Ele, se vocês a partir de agora resolverem fazer uma guinada e começar a colocar-se diante dEle todos os dias e falar, bom dia, eis-me aqui, a seu dispor. Eu quero viver uma vida na aventura do Espírito, me conduza. Vocês vão ficar encantados com o que vocês irão viver. Encantados. Vocês vão ver que cada dia é um dia que nada se repete. Nada, mas nada se repete. É maravilhoso viver na companhia de um Deus vivo, que só quer o nosso bem, só quer o melhor. Só quer o melhor. Isso é lindo. Hoje foi me procurar um estudante de medicina, e ele me dizia que lindo que é conversar com alguém que professa a mesma fé, não é? E ele vai fazer prova de residência, ele me disse, não sei se vou passar aqui ou em São Paulo, mas só sei que Deus me colocará aonde for o melhor, porque Ele só tem o melhor. Um menino de 23 anos, um rapaz, um menino, já com essa consciência, ele falou, eu também rezo o terço todos os dias. Falei, nunca abandone o terço, isso te fará um médico diferente. Deus poderá agir muito através de você. Não abandone isso, isso te fará, isso mudará toda a sua vida, toda a sua caminhada. Então, que a gente também não tenha medo, não é? De anunciar, de profetizar, de denunciar na fé. Não tenha medo de levantar de manhã pronta, vigilante, pela oração, muitas vezes pelo jejum e pela Eucaristia, que eu vou morrer falando nisso. Vamos nos alimentar daquilo que é verdadeiro para a nossa vida. Aquilo que nos nutre na caminhada. Deus Pai diz a Catarina de Siena, o que eu faço para vos alimentar, para que vocês deem conta da caminhada, é a palavra e a Eucaristia. Então, que isso seja o nosso sustento nesse tempo até chegarmos na casa do Pai. Se ele receber todos os recados que eu mando com cada menino que morre, eu mando ele sempre voltar, falo com o neném, aproveita que você é um anjo, vai estar direto com ele, manda ele ver que a situação não está boa, fala com ele, vai Jesus, filho, está reclamando a sua ausência. Eu mando recado todas as vezes que eu mando alguém, eu falo, fala com ele para voltar. Ele está precisando de estar conosco. Nós precisamos de estar no paraíso. Até lá, vamos ensaiar o paraíso. Não é impossível de viver. Basta querer. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Jesus que nos dê a coragem de responder para Ele com todas as letras, que nós queremos ser o servo atento a Ele. Que vamos viver na prontidão, na vigilância e na fé. A doutora Filó hoje nos fala de uma vida antes da morte. Nos fala de sofrimento, nos falou de perdas. Mas ela nos lembra do profeta Jeremias, aquela passagem do oleiro, que ele fala, assim como o barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Como o oleiro amassa aquele barro e o vaso se estraga, ele pergunta, assim sois vós em minhas mãos. Não posso fazer com vocês como o oleiro faz com o barro? Deus nos pergunta isso. Muitas vezes a gente se sente assim, como barro na mão do oleiro. A nossa vida está sendo amassada, mexida, quebrada, estragada. Mas é importante da gente lembrar nas mãos de quem está a nossa vida. A sua vida está nas mãos de quem? Porque se ela ainda não está nas mãos do Senhor, é hora de colocar a sua vida nas mãos do Senhor.
Porque enquanto Ele nos molda, Ele forja o nosso caráter e Ele nos faz de novo. Ele nos transforma e aquele velho homem deixa de existir para existir a nova pessoa, moldada pelas mãos dele, do nosso doce oleiro, do nosso pastor, do nosso querido e amado Jesus. Nossa oração hoje vai ser essa: Senhor, queremos colocar nossa vida em tuas mãos. Queremos ser como barro nas mãos do oleiro. Pode sim, Senhor, pode amassar, pode quebrar, porque eu sei que depois de tudo o Senhor fará um lindo vaso. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e mais uma vez eu te agradeço pela sua presença em nosso meio. Te peço, Senhor, queremos assim, como barro nas mãos do oleiro, ser nas tuas mãos esse barro. Molda-nos, Senhor. Faz de novo. Se não estiver ficando bom, destrói e constrói. Tudo de novo e de novo. Derrama teu Santo Espírito nas nossas vidas para que Ele possa nos ensinar qual o caminho certo. Cuida de nós, Senhor. Coloca a nossa vida no caminho reto. Esquadrinha os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso falar. Cuida, Senhor. Queremos a nossa vida nas tuas mãos, porque a gente sabe que quando a nossa vida está nas tuas mãos, é o melhor lugar que ela pode estar. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!